This is an ad. I hate it! An ad for crisp, refreshing Angry Orchard hard cider. That is refreshing. An ad that interrupted your podcast. I hate being interrupted! To remind you to stop being angry at me and crack open an Angry Orchard. That's a good idea. Don't get angry! Get Orchard. Angry Orchard Cider Company, LLC. AngryOrchard.com. Please drink responsibly. Angry Orchard is a hard cider with other natural flavors. This episode is brought to you by Paramount Plus. Paramount Plus has movies. So many movies. The movies you've seen 1,000 times and could watch 1,000 more. Iconic movies your friends can't believe you haven't seen. New movies, classic movies, new takes on classic movies. So whether you're into Top Gun or The Naked Gun, Mean Girls or Mission Impossible, Smurfs or Sonic the Hedgehog, there's a mountain of movies to discover on Paramount Plus. Start streaming today. agenciadepodcast.com.br. Existem conflitos que não têm solução, como classificar genocídios. Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção a história dos conflitos envolvendo Israel e Palestina, um dos temas mais delicados do nosso tempo. O meu objetivo com esse episódio é trazer um panorama geral de toda essa situação. E como sempre, eu quero lembrá-los que eu uso fontes e autores confiáveis que você pode e deve consultar na descrição do episódio. Primeiramente, temos que entender que estamos diante de um tema extremamente complexo, e eu já adianto que em 30 minutos vai ser impossível abordar todas as temáticas. Então ouça esse episódio sabendo que se trata de um grande resumo, e tem outros episódios aqui no feed do História Meia Hora que podem servir de complemento para esse episódio que você vai ouvir agora. Então, se você não ouvir alguma coisa que você considera importante, calma, não me xinga, que eu sei que isso vai acontecer, tá bom? Bom, para compreendermos o conflito, é importante revisitarmos as origens históricas da região que é conhecida como Palestina, ou também conhecida como Terra de Israel. Esse território, situado entre o Mediterrâneo e o Vale do Jordão, sempre teve uma importância estratégica, religiosa e cultural, servindo como ponto de passagem de rotas comerciais e palco de choques entre impérios. É justamente por esse caráter simbólico e geopolítico que a região foi disputada desde a antiguidade. Na tradição judaica, a ligação com essa terra vem desde as narrativas bíblicas, como na promessa feita a Abraão e a centralidade de Jerusalém como lugar sagrado. Durante os séculos 10 e 9 a.C., se formaram os reinos de Israel e Judá, que existiram por períodos diferentes antes de caírem diante de potências maiores, como a Assíria e a Babilônia. O exílio da Babilônia no século 6 a.C. já marcava o início de um padrão, o espalhamento forçado dos judeus seguido do retorno parcial. A partir da dominação romana no século I d.C., as revoltas judaicas resultaram na destruição do Segundo Templo no ano 70 d.C. e na expulsão ou dispersão de grande parte da população judaica, processo conhecido como diáspora. Desde então, os judeus mantiveram presença contínua nessa região, mas se tornaram minoria diante de sucessivas ondas de dominação estrangeira. O termo Palestina teria sido criado pelo imperador romano Adriano para punir os judeus da província romana da Judéia, após a chamada Revolta de Bar Kokhba. Não é o meu ponto entrar em detalhes aqui, mas, de forma resumida, esse conflito armado entre judeus e romanos acabou sendo vencido pelo Império Romano, e, como consequência, Adriano teria mudado o nome daquela região para humilhar os judeus. O nome escolhido foi Palestina, porque era um termo em latim para fazer referência aos filisteus, um antigo inimigo histórico dos judeus. Então, os sionistas, que de forma resumida são nacionalistas judeus, afirmam que desde esse período a Palestina era habitada por judeus. E uma prova disso era a nomenclatura da região, que foi alterada justamente para humilhar os judeus derrotados nesse conflito. O problema é que existem debates afirmando que isso pode não ser totalmente verdade.
O professor Mansur Peixoto, do canal História Islâmica, que eu recomendo demais, fez um estudo mais aprofundado nessa questão e conseguiu mostrar que por volta do ano 135 d.C., a chamada Síria-Palestina era uma província romana que foi estabelecida pela união da Síria Romana e da Judéia Romana antes da revolta de Bar Kokhba, que aconteceu no ano 132. O historiador Zachary Foster afirma que, abre aspas, a maioria dos estudiosos acredita que o imperador romano Adriano mudou o nome administrativo provincial da Judéia para Palestina para apagar a presença judaica na terra. E é igualmente provável que a mudança de nome tenha pouco a ver com o ódio aos judeus e mais a ver com o caso de amor de Adriano com a Grécia Antiga, pois a região já era assim conhecida pelos gregos. Fecha aspas. O professor Foster ainda cita que o Heródoto, o historiador clássico, no século V a.C., nomeou aquela região de Palestine. Essa disputa pela origem do nome Palestina é importante porque é mais um componente na equação que tenta decidir de quem é a legitimidade do território palestino. Com a expansão do cristianismo no Império Romano e mais tarde a sua oficialização, a Palestina passou a ser também um espaço central para os cristãos, devido à ligação direta com a vida de Jesus Cristo. A partir do século VII, com a expansão árabe-islâmica, a região foi conquistada pelos exércitos muçulmanos, se incorporando ao califado. Jerusalém se tornou uma das cidades sagradas do Islã, associada à tradição da Noite da Ascensão do profeta Maomé. Assim, a Terra Santa se tornou central para as 3 grandes religiões monoteístas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, fato que contribuiu para sua importância contínua e para a recorrência de disputas. No ano de 1517, muito tempo depois da nossa história até agora, a Palestina foi incorporada ao Império Otomano, que governou a região por 4 séculos. Nesse período, a região não era uma unidade política separada, mas parte de distritos administrativos integrados ao Império. A população era majoritariamente árabe-muçulmana, mas havia também comunidades cristãs e uma presença judaica minoritária, principalmente em cidades como Jerusalém, Hebrom e Safed. Sob o domínio otomano, apesar de conflitos pontuais, a convivência entre as diferentes comunidades era relativamente estável, mediada por um sistema administrativo que reconhecia as religiões monoteístas e davam a elas um certo grau de autonomia. Porém, as condições econômicas eram precárias e a região era considerada periférica dentro do Império. Foi nesse contexto de domínio otomano e com tensões crescentes no cenário internacional que surgiu o movimento conhecido como sionismo, um movimento moderno nacionalista que reivindicava não apenas o direito de viver na Palestina, mas principalmente o direito de criar um Estado judeu. Esse movimento, aliado às transformações do período, inaugurou uma nova fase da disputa, já no século XX, uma fase que daria forma ao conflito que conhecemos hoje. With new, gentler scented Clorox disinfecting wipes, clean finally smells as good as it feels. On everything from lamps to ceiling fans, even on your kid's toy shark. Oh, ouch. Clorox disinfecting wipes, now available in crisp lemon. Find it on Amazon. Clorox, clean feels good. You know the words dominating today's headlines. Private equity generative capital gains tax. America's chip war with by market volatility. On Fed rate cuts are... But do you understand how they impact your world and your wallet? In a world that skims the what, understand the why. Because context changes everything. Subscribe at Bloomberg.com. O movimento sionista surgiu no final do século XIX como resposta ao antissemitismo crescente na Europa. Apesar da liberdade conquistada em alguns países, os judeus continuavam a ser alvo de perseguições, pogroms e exclusão social. Nesse contexto, se desenvolveu a ideia de que a única solução para a questão judaica seria a criação de um lar nacional próprio, em especial na Palestina, terra de ligação histórica e simbólica para o judaísmo.
O principal formulador do sionismo político foi Theodor Herzl, jornalista austro-húngaro que em 1896 publicou o livro Der Judenstaat, que significa o Estado Judeu. Herzl defendia que os judeus não poderiam alcançar plena integração na Europa e precisariam constituir um Estado independente. Um ano depois, ele organizou o primeiro congresso sionista na Basileia, na Suíça, onde foi estabelecido oficialmente o movimento sionista, que tinha como principal objetivo fundar uma pátria judaica. Embora houvesse debates sobre possíveis localidades para esse estado, incluindo Uganda e Argentina, a maior parte dos militantes insistia na Palestina, pela sua dimensão histórica e religiosa. Essa escolha, porém, ignorava que a região já era habitada, em sua maioria, por árabes palestinos, criando um dilema que se aprofundou nas décadas seguintes. Antes mesmo da formalização do sionismo, já aconteceram pequenas ondas migratórias judaicas à Palestina, conhecidas como Aliyot. A primeira Aliyá, de 1882 a 1903, trouxe principalmente judeus da Rússia e da Europa Oriental, fugindo de pogroms e perseguições. A segunda Aliyá, de 1904 a 1914, incluiu socialistas e os pioneiros que fundaram colônias agrícolas coletivas, os kibbutzim, que se tornariam símbolo do sionismo prático. O movimento sionista rapidamente ganhou aliados estratégicos. Durante a Primeira Guerra Mundial, os líderes sionistas buscaram apoio das potências europeias. Esse esforço resultou na Declaração Balfour de 1917, em que o governo britânico se declarou favorável ao estabelecimento de um lar nacional judeu na Palestina. Para os sionistas, essa declaração foi uma vitória diplomática. Para os árabes palestinos, foi uma traição, pois ignorava a sua maioria demográfica e os seus direitos nacionais. A ambiguidade da Declaração Balfour vai ser uma das raízes das disputas que nós vemos hoje. Com a derrota do Império Otomano na Primeira Guerra Mundial, a Palestina passou a ser administrada pela Grã-Bretanha, sob mandato da Liga das Nações. Nesse período, entre 1920 a 1948, a imigração judaica aumentou, impulsionada não apenas pelo sionismo, mas também pelo crescimento do antissemitismo na Europa. No final dos anos 30, a situação estava madura para a explosão de um conflito aberto. A combinação de imigração em massa, apoio internacional ao sionismo e a resistência árabe gerou uma espiral de violência. Para muitos historiadores, como Benny Morris e Ilan Pappé, o conflito israelense-palestino já estava programado desde essa época, pois não havia conciliação possível entre dois projetos nacionais sobre o mesmo território. O Reino Unido buscava equilibrar interesses contraditórios. Por um lado, pretendia honrar os seus compromissos com os sionistas, que haviam colaborado durante a guerra e cuja causa tinha apoio de setores influentes da política britânica. Por outro lado, precisava administrar uma região majoritariamente árabe, que se via ameaçada pelo influxo judaico. Os árabes palestinos, que até então constituíam a maioria absoluta da população, reagiram de forma cada vez mais organizada. No ano de 1920 e 1921, ocorreram revoltas contra a imigração judaica e a administração britânica. Em 1929, um episódio particularmente sangrento foi o massacre de Hebron, quando dezenas de judeus foram mortos após rumores de que locais sagrados islâmicos em Jerusalém seriam tomados por judeus. O ápice até aquele momento da resistência foi a revolta de 1936 a 1939, uma insurreição palestina contra o domínio britânico e a imigração judaica. O levante incluiu greves gerais, boicotes e ataques armados, mas foi brutalmente reprimido pelos britânicos, com milhares de mortos e líderes árabes presos ou exilados. Essa derrota enfraqueceu a liderança palestina, justamente quando a ameaça nazista na Europa aumentava a pressão por maior imigração judaica. Dois eventos mudaram drasticamente a questão: a ascensão de Hitler e, claro, o Holocausto. Centenas de milhares de judeus buscavam refúgio, e a Palestina aparecia como destino natural. Ao final da Segunda Guerra Mundial, a situação havia se tornado insustentável. Os britânicos enfraquecidos não tinham mais condições de conciliar os interesses. O aumento da violência entre judeus e árabes, somado à pressão internacional pelo acolhimento de sobreviventes do Holocausto, levou a questão palestina para a recém-criada Organização das Nações Unidas, a ONU.
Em 1947, a ONU propôs a partilha da Palestina em 2 estados, um judeu e um árabe, com Jerusalém sob administração internacional. Os líderes judeus aceitaram o plano, mas os árabes o rejeitaram, o considerando injusto. Esse impasse desembocaria na Guerra de 1948, marco decisivo na consolidação de Israel e na tragédia palestina, conhecida como Nakba. Para os líderes sionistas, a partilha foi recebida como uma vitória histórica, ainda que parcial. David Ben-Gurion e outros líderes do movimento trabalhista aceitaram o plano como passo inicial rumo à consolidação de um Estado judeu, mesmo que não contemplasse todo o território desejado. Após a aprovação da partilha, estourou uma guerra civil entre comunidades judaicas e árabes dentro da Palestina. Milícias como Haganah, o braço principal do movimento sionista, o Irgun e o Lehi enfrentaram grupos armados palestinos e voluntários árabes. O conflito degenerou em massacres e expulsões, com episódios emblemáticos como o massacre de Deir Yassin, em abril de 1948, onde mais de 100 civis palestinos foram mortos por forças do Irgun e do Lehi. Esse episódio foi amplamente divulgado e espalhou pânico, levando milhares de palestinos a abandonar as suas aldeias. Para os judeus, o massacre de Deir Yassin teve impacto estratégico e abriu caminho para a conquista de áreas previstas no plano da ONU e consolidou o controle sobre rotas vitais. No dia 14 de maio de 1948, às vésperas da saída britânica, David Ben-Gurion proclamou a criação do Estado de Israel. A declaração foi feita em Tel Aviv e reconhecida imediatamente pelos Estados Unidos e pela União Soviética. Para os judeus, esse foi o momento de concretização do seu sonho de retorno, da construção de um lar seguro após séculos de perseguição, e especialmente após o trauma do Holocausto. Mas para os palestinos era o início de um longo pesadelo. Pessoal, eu já quero falar mais sobre a Guerra Árabe-Israelense, a Guerra dos 6 Dias e, claro, sobre a relação hoje entre Israel e Palestina. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre Gaza, genocídio, terrorismo e Estados Unidos da América. Segura aí, que é um minutinho só. Fala pessoal, tô passando aqui rapidinho para avisar vocês que se você se torna um apoiador do podcast, você recebe acesso a mais de 140 episódios exclusivos que você pode ouvir no aplicativo do Apoia-se. E toda semana eu publico um novo episódio exclusivo lá para vocês. E dependendo do nível do apoio que você assinar, você também recebe acesso ao Clube do Livro do História em Meia Hora e ao Close Friends lá no Instagram, onde eu publico diariamente curiosidades históricas. Então é isso, assine o apoia.se/História em Meia Hora para você receber um monte de conteúdo exclusivo e ajudar o meu trabalho a continuar de pé. No dia seguinte à oficialização da criação do Estado de Israel, exércitos do Egito, Síria, Jordânia, Líbano e Iraque invadiram o território, dando início à Primeira Guerra Árabe-Israelense. O que parecia ser uma ofensiva decisiva contra o recém-criado Estado judeu terminou em vitória israelense. A superior organização militar, a motivação e o apoio externo garantiram a expansão das fronteiras de Israel para além do que previa o plano da ONU. Ao final da guerra, Israel controlava cerca de 77% da Palestina histórica. A Jordânia anexou a Cisjordânia e Jerusalém Oriental, enquanto o Egito passou a administrar a faixa de Gaza. A Guerra de 1948 permanece um dos pontos mais debatidos entre os historiadores. A narrativa israelense clássica a descreve como uma guerra de independência heróica contra vizinhos hostis, enfatizando a fragilidade inicial do Estado e a necessidade de sobrevivência. Já a narrativa palestina e de muitos historiadores críticos a caracteriza como uma limpeza étnica deliberada, planejada para garantir a maioria judaica no novo Estado. Os chamados novos historiadores israelenses, como Benny Morris, Ilan Pappé e Avi Shlaim, trouxeram nos anos 80 e 90 um olhar mais crítico, se baseando em arquivos recém-abertos.
Morris reconhece que houve expulsões, mas as vê como resultado da guerra, não de um plano centralizado. Papé, ao contrário, argumenta que houve uma política sistemática de expulsão, caracterizando o processo como limpeza étnica. Após a criação de Israel, no ano de 1948, a região entrou em um ciclo contínuo de confrontos militares e disputas diplomáticas. No ano de 1956, a nacionalização do Canal de Suez pelo presidente egípcio Gamal Abdel Nasser provocou a reação de Israel, França e Reino Unido. Israel tinha um interesse em neutralizar os combatentes palestinos vindos da faixa de Gaza e em garantir o acesso ao comércio pelo canal. Já a França e o Reino Unido queriam preservar os seus interesses econômicos e coloniais. A ofensiva israelense no Sinai foi inicialmente bem sucedida, mas a pressão conjunta dos Estados Unidos e da União Soviética forçou a retirada das tropas invasoras. Apesar de militarmente eficaz, a campanha revelou os limites do colonialismo europeu e fortaleceu o nacionalismo árabe. Para Israel, foi a primeira demonstração de sua capacidade militar regional, mas também uma lição sobre a dependência de apoios internacionais. O segundo grande marco foi a Guerra dos 6 Dias, que ocorreu em junho de 1967. Em meio às tensões crescentes com o Egito, Síria e Jordânia, Israel lançou um ataque preventivo contra as forças árabes. O resultado foi uma vitória esmagadora. Em menos de uma semana, em apenas 6 dias, por isso o nome dessa guerra, Israel conquistou a Cisjordânia e Jerusalém Oriental da Jordânia, e também a faixa de Gaza e o Sinai do Egito, e conquistou também as colinas de Golã da Síria. Esse foi um momento decisivo. O território controlado por Israel quase triplicou, e Jerusalém foi reunificada sob domínio israelense, com grande significado simbólico para o judaísmo. Para os palestinos, porém, a derrota significou a intensificação do exílio, a ocupação dos seus territórios e a impossibilidade de construir um Estado. A Guerra dos 6 Dias também consolidou a centralidade da questão palestina. 6 anos depois, a região voltou a explodir em guerra. Em outubro de 1973, no dia do Yom Kippur, que é o mais sagrado do calendário judaico, e durante o mês do Ramadã, o Egito e a Síria lançaram um ataque surpresa contra Israel. Inicialmente, os árabes obtiveram vitórias significativas. O Egito atravessou o Canal de Suez e avançou no Sinai, enquanto a Síria recuperou posições nas colinas de Golã. Porém, Israel conseguiu reagir com rapidez, reorganizando as suas forças e recebendo massivo apoio militar dos Estados Unidos. Em poucas semanas, as tropas israelenses avançaram até ficarem a menos de 100 quilômetros do Cairo e de Damasco. A guerra terminou com um cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos e pela União Soviética. Apesar da vitória militar israelense, a guerra de 1973 foi vista como uma recuperação moral para os árabes, especialmente para o Egito. Além disso, abriu caminho para negociações de paz posteriores, incluindo os acordos de Camp David de 1978, nos quais Israel devolveu o Sinai ao Egito em troca do reconhecimento diplomático. Essas guerras consolidaram a percepção de Israel como potência militar regional, mas também deixou os israelenses cada vez mais dependentes dos Estados Unidos para o apoio político e bélico. Já para os países árabes, a repetição de derrotas revelou os limites de uma guerra convencional contra Israel e fortaleceu a ideia de mobilização política e guerrilheira palestina. Após a Guerra dos 6 Dias de 1967, a situação palestina mudou muito. A ocupação israelense na Cisjordânia, de Gaza e de Jerusalém Oriental significou não apenas o aumento do número de refugiados, mas também a consolidação de uma realidade de perda de territórios. Nesse contexto, os palestinos começaram a se organizar em movimentos de resistência. A Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, foi fundada em 1964, sob influência da Liga Árabe, como tentativa de canalizar as demandas palestinas de forma coordenada. Inicialmente era vista como um instrumento de governos árabes, mas com o tempo se tornou a principal representante do povo palestino. O grande protagonista dessa transformação foi Yasser Arafat, líder do movimento Fatah, que assumiu a presidência da OLP em 1969. Sob o seu comando, a OLP se consolidou como um movimento nacionalista laico, com o objetivo de criar um Estado palestino independente e de lutar contra Israel por meio de guerrilha.
Nos anos 70, a OLP organizou bases em países vizinhos, como Jordânia e Líbano, e lançou ataques contra alvos israelenses, tanto militares quanto civis. Alguns grupos associados à OLP, como a Frente Popular para a Libertação da Palestina, a FPLP, recorreram a sequestros de aviões e atentados para chamar a atenção internacional. Esses métodos geraram enorme controvérsia, mas também colocaram a questão palestina no centro do debate global. O episódio do massacre de Munique, de 1972, quando atletas israelenses foram mortos durante as Olimpíadas por um grupo ligado à FPLP, mostrou a radicalização de parte do movimento. Israel respondeu com operações militares e com a política de assassinatos seletivos, aprofundando o ciclo de violência. A presença da OLP na Jordânia gerou tensões com o rei Hussein, resultando no conflito conhecido como Setembro Negro, de 1970, quando o exército jordaniano expulsou as forças palestinas após violentos confrontos. Esse episódio levou a OLP a deslocar-se para o Líbano, onde estabeleceu uma espécie de Estado dentro do Estado, em campos de refugiados, especialmente no sul do país e em Beirute. Do Líbano, a OLP continuou lançando ataques contra Israel, o que levou a sucessivas retaliações israelenses, como a invasão de 1982. Esse deslocamento reforçou a dimensão regional do conflito e vinculou a causa palestina às guerras civis e tensões do Oriente Médio. Apesar da importância da OLP no exterior, foi dentro dos territórios ocupados que surgiu a forma de resistência mais significativa, a Primeira Intifada. Iniciada em dezembro de 1987, a Intifada foi uma revolta popular espontânea contra a ocupação israelense, marcada por protestos, greves, boicotes e enfrentamento de jovens palestinos contra soldados israelenses. A Intifada transformou a percepção do mundo sobre os palestinos. Em vez de guerrilheiros distantes, eram agora civis desarmados, muitas vezes crianças e adolescentes, enfrentando uma potência militar. Essa mudança de imagem fortaleceu a legitimidade da causa palestina e pressionou Israel e a comunidade internacional a buscar negociações. O movimento palestino não era unitário. Enquanto a OLP representava um nacionalismo laico e mais pragmático, nos anos 80 surgiu o Hamas, um grupo islamista originado na Irmandade Muçulmana. O Hamas rejeitava qualquer negociação com Israel e defendia a luta armada como o único caminho. Essa divisão interna entre o Fatah e o Hamas se tornaria central nas décadas seguintes, complicando ainda mais o cenário. Ao longo desse período, a resistência deixou de ser apenas um ato político ou militar e se tornou o elemento central da identidade palestina. A memória da Nakba, o cotidiano da ocupação, a vida nos campos de refugiados e a luta por reconhecimento internacional passaram a estruturar a experiência coletiva palestina. Para historiadores como Rashid Khalid, esse processo significou a consolidação do nacionalismo palestino moderno, não apenas como resposta a Israel, mas também como construção de um projeto de futuro para um povo fragmentado. A partir do final dos anos 80, a combinação da Primeira Intifada, da pressão internacional e das mudanças geopolíticas globais criou condições para um processo de negociação entre israelenses e palestinos. Pela primeira vez, havia sinais de que a lógica da guerra poderia ceder espaço à diplomacia. Porém, as tentativas de paz se revelaram tão complexas quanto o próprio conflito, e os avanços foram acompanhados de novos impasses. Em 1993, Israel e a Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, assinaram os Acordos de Oslo, mediados pela Noruega e celebrados com grande expectativa. Yasser Arafat e Yitzhak Rabin apertaram as mãos em Washington, sob os olhos de Bill Clinton, simbolizando o reconhecimento mútuo. A OLP reconhecia o direito de Israel à existência, enquanto Israel reconhecia a OLP como representante legítima do povo palestino. O acordo previa a criação da Autoridade Palestina, com autonomia limitada sobre parte da Cisjordânia e Gaza. Apesar do entusiasmo inicial, as coisas desandaram até bem rápido. De um lado, setores da direita israelense viam a concessão de territórios como uma ameaça existencial. Do outro, facções palestinas, especialmente o Hamas, rejeitavam qualquer acordo que não incluísse o retorno integral dos refugiados e a libertação de toda a Palestina histórica.
Em 1995, o assassinato do primeiro-ministro Yitzhak Rabin por um extremista judeu abalou profundamente o processo. O sucessor, Benjamin Netanyahu, adotou postura mais cética e menos disposta a avançar com concessões territoriais. O ciclo de violência continuou, com atentados suicidas palestinos e represálias israelenses. Nos anos 2000, o presidente Bill Clinton tentou relançar as negociações em Camp David, reunindo Arafat e Ehud Barak. As propostas incluíam uma retirada parcial israelense da Cisjordânia e um certo grau de autonomia palestina em Jerusalém Oriental. Porém, as divergências sobre refugiados e soberania de Jerusalém e o controle de territórios estratégicos levaram ao fracasso da cúpula. Poucos meses depois, a visita de Ariel Sharon à esplanada das mesquitas desencadeou a segunda intifada entre os anos 2000 até 2005. Diferentemente da primeira, essa revolta foi marcada por maior violência, atentados suicidas e forte repressão israelense, resultando em milhares de mortos de ambos os lados. A esperança de paz se dissolveu em um novo ciclo de ódio e desconfiança. Outro fator que minou os acordos foi a crescente divisão interna palestina. Enquanto a OLP e o Fatah, liderados por Arafat e depois Mahmoud Abbas, defendiam negociações, o Hamas se consolidava em Gaza como principal força islamista, rejeitando qualquer reconhecimento de Israel. Apesar dos esforços, a paz nunca se concretizou. A soma de vários fatores fez com que os acordos de paz ficassem em um estado permanente de paralisação. Até hoje, o modelo de 2 estados continua sendo defendido, em teoria, por grande parte da comunidade internacional, mas a sua implementação prática parece cada vez mais distante. E eu vou explicar um pouco melhor o que é esse plano para os apoiadores do podcast no episódio exclusivo dessa semana. Se você quiser ouvir esse e os outros mais de 200 episódios exclusivos que já tem por lá, basta assinar o apoia.se/História em Meia Hora. Bom, o início do século XXI consolidou a percepção de que o conflito entre israelenses e palestinos estava longe de uma solução. Depois da esperança gerada pelos acordos de Oslo e do trauma da segunda intifada, a realidade se tornou ainda mais complexa, com a radicalização de ambos os lados, além da fragmentação palestina e o fortalecimento do poder israelense. Um dos símbolos mais marcantes das últimas décadas foi a construção, a partir de 2002, da barreira de separação entre Israel e Cisjordânia. Para o governo israelense, a obra era uma medida de segurança contra atentados suicidas. Para os palestinos, tratava-se de um instrumento de anexação, já que o muro frequentemente avançava sobre territórios palestinos, isolando comunidades e fragmentando ainda mais o espaço. Como eu disse, em 2006, o Hamas venceu eleições legislativas palestinas, surpreendendo a comunidade internacional. No ano seguinte, após violentos confrontos com o Fatah, ele assumiu o controle da faixa de Gaza. Desde então, o território vive sob bloqueio imposto por Israel e Egito, com graves consequências humanitárias. Gaza se transformou em um centro sucessivo de confrontos entre Israel e Hamas, com ciclos de ataques e represálias que resultaram em dezenas de milhares de mortes, com algumas fontes defendendo até mesmo as centenas de milhares. Evidentemente, a grande maioria é de palestinos, incluindo mulheres, idosos e crianças. Eduardo Beid-Beder, que é o diretor regional da Unicef para o Oriente Médio e Norte da África, afirma que mais de 50 mil crianças foram mortas ou feridas desde outubro de 2023. Os números são assustadores. Para Israel, se trata de combater uma organização considerada terrorista. Para os palestinos, é a luta contra a ocupação e o cerco. Enquanto Gaza mergulhava em crise, a Cisjordânia permaneceu sob o controle da Autoridade Palestina, liderada por Mahmoud Abbas. Porém, o processo de paz ficou paralisado. Israel continuou expandindo assentamentos na Cisjordânia, minando a ideia de 2 estados. As negociações mediadas pelos Estados Unidos, como a iniciativa de 2014 sob Barack Obama e John Kerry, fracassaram diante das divergências históricas sobre Jerusalém, fronteiras e refugiados.
O conflito também se projetou globalmente. De um lado, Israel fortaleceu a sua aliança estratégica com os Estados Unidos e buscou aproximação com os países árabes moderados, especialmente após os Acordos de Abraão de 2020, que normalizaram as relações com Emirados Árabes, Bahrein, Marrocos e Sudão. Do outro lado, os palestinos viram a sua causa perder centralidade no mundo árabe, já que muitos países priorizaram interesses geopolíticos e econômicos sobre a solidariedade histórica. Na ONU e em tribunais internacionais, a questão palestina continuou a ser debatida, com denúncias de violações dos direitos humanos e acusações de que Israel estaria praticando o apartheid. Nos últimos 2 anos, pelo menos, desde a publicação desse episódio, alguns órgãos defendem publicamente que o que está acontecendo na faixa de Gaza é um genocídio. A Corte Internacional de Justiça, o Tribunal Penal Internacional, a Comissão de Inquérito da ONU, relatórios especiais da ONU, a Anistia Internacional, o Observatório de Direitos Humanos e muitos outros órgãos defendem categoricamente que o que está acontecendo é um genocídio contra os palestinos em Gaza, praticado pelo Estado de Israel. Muitos historiadores, incluindo historiadores israelenses e a Associação Internacional de Acadêmicos de Genocídio, além de 55 estudiosos do Holocausto, genocídio e violência em massa, que assinaram uma resolução afirmando que as ações de Israel em Gaza preenchem a definição legal de genocídio, e muitas outras instituições, historiadores como Omer Bartov, Amos Goldberg, Haas Segal, Dirk Moses, Martin Shaw e muitos outros afirmam que o que está acontecendo em Gaza é um genocídio. Enfim, o século XXI tem mostrado que o conflito Israel-Palestina está preso a um ciclo de violência e desconfiança. Para os palestinos, a ocupação, o bloqueio e a expansão de assentamentos enfraquecem cada vez mais a perspectiva de um Estado independente. Para os israelenses, a prioridade é garantir segurança frente a ataques terroristas, incluindo os do Hamas, e também manter o controle estratégico do território. As novas gerações crescem em meio a esse cenário de divisão, radicalização e descrença nas negociações. O resultado é que, apesar de ainda se falar na solução de 2 estados, na prática o que prevalece é uma realidade de um Estado desigual, com diferentes direitos e condições de vida para israelenses e palestinos. Pessoal, eu vou recomendar 4 episódios aqui do podcast, que você pode procurar aí no feed do História em Meia Hora, e eles vão servir de complemento para esse episódio que você acabou de ouvir, beleza? O primeiro episódio se chama Faixa de Gaza, o segundo se chama Hamas, o terceiro se chama Sionismo e o quarto se chama A Guerra dos 6 Dias. Agora bora fazer aquele resumão de 1 minutinho para você relembrar o que você aprendeu hoje, vamos lá. Quando falamos na história dos conflitos entre Israel e Palestina, estamos pensando em um dos mais longos e complexos da história contemporânea, enraizado em questões religiosas, territoriais e políticas. Suas origens contemporâneas vêm do século XIX, com o crescimento do sionismo, movimento nacionalista que defendia a criação de um Estado judeu, e a resistência árabe-palestina contra a imigração judaica. A situação se intensificou após a Primeira Guerra Mundial, quando a Palestina ficou sob mandato britânico, e culminou em 1947, quando a ONU aprovou o Plano de Partilha do Território entre judeus e árabes. A criação do Estado de Israel em 1948 desencadeou a Primeira Guerra Árabe-Israelense, que resultou no deslocamento de centenas de milhares de palestinos, conhecido como Nakba. Desde então, o conflito passou por diversas guerras, como as de 1967 e 1973, além de levantes palestinos conhecidos como intifadas. Questões como a posse de Jerusalém, o direito de retorno dos refugiados e a ocupação de territórios como Gaza e Cisjordânia permanecem sem solução. Apesar de tentativas de paz como os Acordos de Oslo de 1993, a violência e a desconfiança mútua continuam. Esse conflito ilustra como que disputas históricas e culturais podem moldar o presente. Nos últimos meses, o conflito vem sendo tratado como um genocídio pelo número de mortes dos palestinos. E é claro que isso nos faz pensar no genocídio que ocorreu contra os próprios judeus durante a Segunda Guerra Mundial, onde a desumanização de judeus que a Alemanha nazista promoveu legitimou a morte de milhões de pessoas. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores
Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Se você quiser ajudar o meu trabalho a continuar rolando e receber conteúdos exclusivos como recompensa, considere assinar a nossa campanha de financiamento coletivo, nosso Apoia-se. É apoia.se/História em Meia Hora, o link tá na descrição também. Com R$10 por mês você recebe episódios exclusivos, já tem quase 200 episódios lá no aplicativo do Apoia-se e toda semana você recebe mais um. Com R$20, além das recompensas anteriores, você também recebe acesso ao nosso Clube do Livro. E com R$30, além das recompensas que eu já falei, você recebe acesso ao meu Close Friends no Instagram, onde eu publico curiosidades históricas todos os dias. Se você tiver alguma dúvida em relação ao apoio, é só falar comigo através do meu e-mail, que também é o meu Pix. Então se quiser dar uma força, anota aí, é historiaemmeiahora@gmail.com. Eu comecei um canal no YouTube recentemente, o nome é História com Prof. Vitor Soares. Eu tô postando vídeos de história lá, e toda sexta-feira tem um quadro que eu acho que você vai gostar, que é o História em 10 Minutos, que é basicamente História em Meia Hora, só que em vídeo e em 10 minutos, né? Mas além disso, no canal eu faço lives, posto shorts, enfim, eu comecei agora a fazer um monte de coisa no YouTube também. Além disso, eu tenho um podcast de humor chamado Reinaldo Jaqueline, onde eu, Nicolas Queiroz e Príncipe Vidani, a gente apresenta uma espécie de programa de auditório sobre cinema, série, jogo de videogame, enfim, é bem diferente do História em Meia Hora, mas dá uma chance que eu acho que você vai gostar. Eu tenho 2 livros lançados, o primeiro é o livro do História em Meia Hora mesmo, e o segundo é um livro-jogo de história do Brasil chamado O Porão. O link pros dois tá na descrição do episódio. Me siga nas redes sociais, no @Prof. Vitor Soares, pra acompanhar o meu trabalho, mas no dia a dia mesmo, tá bom? Então é isso, gente, muito obrigado, um beijo, até semana que vem! E valeu!